Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. Hoje nós estamos aqui para a lição de número 7, que tem como tema a mordomia dos dízimos e ofertas. Lição maravilhosa. Nós vamos aprender aqui o que a Bíblia fala acerca dos dízimos, das ofertas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Um ensinamento maravilhoso, cheio de bênçãos para o povo de Deus, pois todo aquele que reconhece que o Senhor é o dono da sua vida, é o dono de todas as coisas e nos deu a felicidade eterna, ele é muito grato a Deus e ele se envolve com Deus e sua obra. E quando nós nos envolvemos servindo a Deus e fazendo a sua obra, nós ajudamos a expansão do reino de Deus na terra por meio da igreja. E nós sabemos que a responsabilidade do sustento da igreja não está nas mãos dos políticos, das entidades seculares desta vida, dos clubes, etc. Mas a responsabilidade da expansão do reino, daquele que é grato a Deus pela salvação e pela vida eterna, e aquele que se envolve na obra do Senhor, ele sabe que a responsabilidade é da igreja. E se a responsabilidade é da igreja, nós vivemos para glorificar a Deus com tudo que somos e tudo que temos. Aí, voluntariamente, ofertamos e devolvemos os dízimos com prazer na obra do Senhor. Aleluia! E nós vamos aprender este maravilhoso assunto. Mas já aproveite, deixe o seu like positivo aí nesse vídeo. É muito importante que você dê o seu ok, porque nós temos aí uma intenção de que o Google e o YouTube, eles posicionem bem esses vídeos a fim de que possamos evangelizar um número maior de pessoas. E eu já quero parabenizar os irmãos. Já aumentou aí, o vídeo passado eu fiz um pedido para os irmãos e os irmãos já atenderam. O povo de Deus é uma bênção, irmãos. E eu quero mandar um abraço a todos os nossos alunos aí que na verdade se tornaram amigos, parceiros. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos e eu agradeço, junto com o presbítero Mongeel, nossa equipe, ao carinho dos irmãos, as palavras de incentivo, o amor que a gente tem presenciado, que os irmãos demonstram pela palavra de Deus. Então vocês estão de parabéns, vocês são alvo das nossas intercessões. Então já no início desse vídeo, deixa o teu ok e também compartilhe esse vídeo e seja um evangelista nas mídias digitais. Ok? Vamos para frente? Nós temos aqui a primeira parte da lição, o slide 2, nos diz assim: as fontes de recursos da igreja local. Nós temos aqui o primeiro tópico, dízimos e ofertas. Olha só o resultado dessa pesquisa. Lindo que ficou isso aqui. Preste atenção, subsídio teológico. Lembrando, você pode baixar esses slides. Do lado do tema, abaixo do vídeo, tem uma seta. Você clica do lado do tema naquela setinha, vai abrir o link para os slides, ok? Meu abraço aos irmãos de Portugal, que estão mandando estão vendo os nossos vídeos aí, entraram em contato conosco. Um abraço aos irmãos também de outros países. Subsídio teológico. O ministério tem legitimidade para ensinar acerca dos dízimos e ofertas. O ministério tem legitimidade. Essa legitimidade é encontrada na palavra de Deus. Está lá em 1 Coríntios 9, do 6 ao 14. Nós já vamos ler esses versículos aqui, que eu coloquei os slides desses versículos para a gente começar a lição bem embasado na palavra. Existem muitas necessidades na obra de Deus, e é por isso que os cristãos devem contribuírem, conforme 2 Coríntios 9, 12 e 13. A Bíblia fala que contribuir vai suprir as necessidades dos santos e redundar em muitas graças que se dão a Deus. Está lá em 2 Coríntios 9, 12 e 13. Uma das principais necessidades na obra de Deus é o sustento dos que trabalham integralmente na pregação do Evangelho. Foi por isso que Paulo disse que Deus deixou escrito leis a favor dos que vivem para anunciar o Evangelho, conforme 1 Coríntios 9, 9 e 10. Paulo diz que Deus deixou leis acerca dos obreiros que pregam o Evangelho, para serem sustentados pelo Evangelho. O slide 3, nós temos aqui os textos que diz que é um direito, tá? Recolher as ofertas dos irmãos e ensinar o povo de Deus acerca da devolução dos dízimos e das ofertas. Vamos aqui, 1 Coríntios 9, 6 a 14. Ou só eu e Barnabé não temos o direito, note que Paulo chama de direito dos obreiros, de deixar de trabalhar, aqueles que pregam o Evangelho, vivem do Evangelho. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto?
Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Slide 4. Ou não diz certamente por nós? Note que a lei de Moisés está se referindo aos obreiros. Certamente, Paulo diz, que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser paciente ou participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então note que é natural, tem a aprovação de Deus, que os obreiros recebam os dízimos e as ofertas dos irmãos fiéis. E depois vamos ver lá na frente que quem administra os dízimos são os obreiros, viu? É a igreja, não é os fiéis que devem administrar o dízimo, porque aqui Paulo diz que quem recolhe as bênçãos materiais são os obreiros. Se outros participam deste poder sobre vós, que naquela época era o governo, né, cobrava imposto, eles pagavam sem reclamar, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Paulo abriu mão do direito, tá? Paulo e Barnabé, eles abriram mão de um direito. Tá? Isso não significa que todos os obreiros devem abrir mão desse direito, mas, muito pelo contrário, Paulo quis deixar claro que é um direito dos obreiros, porém Paulo não quis tomar posse desse direito que ele tinha. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo, porque na região onde ele estava pregando o evangelho, alguns achavam que eles eram pesados, sustentar Paulo e Barnabé, e ele não queria então ser pesado para aqueles irmãos. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Aqui ele está defendendo o direito dos obreiros. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? E aqui, irmãos, versículo 14, assim ordenou, então é uma ordem, também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Aleluia! Então lembrando que dízimos e ofertas é legítimo que os obreiros ensinem o povo a ofertarem, a devolverem os dízimos para a manutenção da obra. Primeiro, Deus tem uma obra na terra. Se alguém perguntar para você, ou se alguém disser para você, Deus não precisa de dinheiro, concorde com a pessoa, diga, realmente, Deus não precisa, mas ele tem uma obra na terra e essa obra precisa. Então a obra de Deus precisa de recurso financeiro, cujo qual a responsabilidade desse recurso está na mão do povo de Deus. Então o povo de Deus traz o recurso com a ordem dada por Deus. Os obreiros têm legitimidade para ensinar acerca da fidelidade dos dízimos e ofertas. E também os obreiros têm a dignidade de receber e a autoridade para administrar esses dízimos e ofertas. Lembrando, claro, que quanto muito é dado, mais vai ser cobrado. Aí exige uma alta responsabilidade dos obreiros, né? Nós louvamos a Deus, porque por misericórdia de Deus, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, sempre tem uma diretoria de obreiros voluntários, locais, que estão sempre conferindo todas as entradas, todas as saídas, para que haja uma administração transparente em relação ao investimento que é feito com os dízimos e as ofertas. Louvamos a Deus pela administração transparente, mas a responsabilidade dos líderes em relação à administração dos dízimos é elevadíssima. Mas a lição vem falando que dízimos e ofertas é uma legitimidade dada por Deus aos obreiros para que ensinem e a fim de que a igreja também oferte com alegria, sabendo que Deus organizou a sua obra dessa forma, ok? Segundo tópico, o cuidado com os recursos externos. E também o terceiro tópico, eles se relacionam, outras fontes de recursos. Subsídio teológico. A responsabilidade acerca do sustento da obra de Deus não é dos governos políticos, dos clubes sociais ou qualquer outra organização secular. Essa responsabilidade é dos cristãos, que se submetem ao Evangelho de Cristo. Paulo deixou claro isso em 2 Coríntios 9, 12 e 13, que os irmãos devolviam dízimos e ofertavam porque se submetiam ao Evangelho de Cristo. Contudo, os cristãos, principalmente os líderes, devem confiar na provisão de Deus por meio do ensino da palavra. Jamais se deve adquirir recursos financeiros por meios ilegais ou que promove escândalo aos fiéis. Então, a confiança dos obreiros
deve estar no agir de Deus por meio do ensino da palavra. E funciona, pastor Rodrigo. Se o obreiro estiver ali diante de um rebanho e a igreja necessita dos dízimos, das ofertas, para os investimentos, para a manutenção da obra, o ensino da palavra por si só, para incentivar os irmãos, funciona, traz efeito no coração dos irmãos para que eles contribuam para a obra de Deus, funciona 100%. O melhor método para que o povo, eles ofertem com alegria, com amor, é o ensino da palavra de Deus. Não precisa nenhuma liderança se apropriar de meios ilegais para conseguir recursos para a obra de Deus. Não precisa fazer parceria com pirâmides do mundo, com agiotas, com emprestar dinheiro a juro, uma série de coisas que a gente já ouviu falar pelo mundo aí, igrejas que fazem parcerias com empresas, igrejas que canalizam recursos da prefeitura de forma ilegal, coisas ilícitas, coisas erradas. A igreja não precisa se envolver com nada que é errado, porque a obra é de Deus. Deus não vai deixar faltar. Com fidelidade, com equilíbrio, com uma administração honesta, justa e voltada para os necessitados, para as necessidades da obra, com uma administração bem correta, com certeza Deus não vai deixar faltar. Que nenhum líder e nenhuma igreja lance mão de práticas ilegais para tentar suprir as necessidades da obra. Deus não se agrada. Ok? Vamos para frente. A segunda parte da lição, a base bíblica. Aqui vai ficar melhor ainda a lição, que a gente vai ver aqui que a Bíblia traz base para a prática da entrega dos dízimos e das ofertas. A base bíblica para os dízimos e ofertas. Então nós vimos aqui na primeira parte da lição, né, só relembrando aqui, a fonte de recursos da igreja local é os dízimos e ofertas. Então, os obreiros têm legitimidade para ensinar e para receber esses dízimos e essas ofertas. Já vimos aqui que é a ordem do Senhor e Deus deu essa legitimidade e Paulo chega a dizer que era um direito que os obreiros tinham de receber e administrar os recursos. Agora a segunda parte, a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Primeiro tópico, os dízimos no Antigo Testamento. Aqui nós temos ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Subsídio teológico. Quando a Bíblia usa a expressão primeiros frutos, ela se refere aos dízimos. Está lá em Deuteronômio 26, 10 e 12. Primeiro Deus diz para separar os primeiros frutos e depois ele fala que os dízimos eram deles. Está falando dos primeiros frutos. Isso significa que desde Abel, os dízimos ou os primeiros frutos eram entregues ao Senhor em forma de gratidão e exaltação ao seu nome. Lá em Gênesis 4:4, você vê que tanto Abel como Caim, pena que Caim não ofereceu como Deus se agradava, né? Mas eles entregavam as primícias do rebanho e da terra. Então, desde Abel até Moisés, não havia uma lei escrita para que fosse entregue os dízimos ou as primícias. Durante aproximadamente 2.600 anos, os filhos de Deus ofertavam de forma voluntária, a fim de honrar ao Senhor, que é dono de tudo, conforme Salmo 24:1. Os dízimos, depois da lei, foram destinados ao serviço sagrado dos sacerdotes, a fim de suprir as necessidades da obra de Deus, conforme Números 18 e 21. Só lembrando aos irmãos que durante 2.600 anos o povo devolveu o dízimo sem ter nada escrito. Desde Abel até Moisés, os homens de Deus sempre levaram as primícias da terra, levaram os dízimos para o Senhor, em gratidão, para que eles entendiam no coração deles, naquela época, que Deus iria receber o reconhecimento que eles tinham, que tudo era de Deus. E que eles estavam reconhecendo que Deus era o provedor da vida. Por isso, eles ofertavam ao Senhor e eles queimavam mesmo. A princípio, eles ofereciam em holocausto, porque não tinha uma organização. O organismo vivo é o povo de Deus na terra, ligado ao Senhor por meio dos sentimentos, da intenção do coração. Mas uma organização não havia. Só foi existir uma organização quando surgiu Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote de Deus e começou a receber dízimo das pessoas para uma organização de culto
Tá? Lá em Melquisedeque, com Melquisedeque, aproximadamente 2.200 anos antes de Cristo, a Bíblia diz que Abraão, então, procurou Melquisedeque, entregou dízimos a ele, devolveu os dízimos para Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Então já havia um sistema de culto criado por Melquisedeque para oferecer adoração a Deus. Melquisedeque não foi uma figura mística, como muitos ficam pintando por aí e ensinando errado. Melquisedeque foi um homem, a Bíblia fala que ele era rei de Salém. Salém é a atual cidade de Jerusalém. Então a Salém existiu e não foi uma cidade fantasma, não foi um mito grego, não. Melquisedeque foi um homem, é que as pessoas se interpretam errado a questão lá quando o escritor aos Hebreus fala sem pai, sem mãe. Isso aqui nós já explicamos em outras lições. Então vamos ao ponto. Melquisedeque organizou um sistema de culto. E aí a partir de Melquisedeque, então logo já veio Moisés e Deus, então, pegou toda a gratidão do povo, desde Abel até Moisés. E aí então Deus, o povo de Deus cresceu, né? Eles não eram muitos, foram para o Egito com 70 pessoas, pouco mais. E depois tinha mais de 3 milhões de pessoas. Então Deus deu a lei, organizou o culto, separou uma tribo inteira, a tribo de Levi. E aí então no sistema organizacional de culto, Deus disse, olha, então agora vocês entendam, eu vou escrever uma lei. Os dízimos eram já oferecidos sem lei, por gratidão. Mas agora eu coloco na lei. Tragam dízimos, todos tragam dízimos, para a manutenção da minha obra e o sustento dos sacerdotes. Então, a partir de Moisés, teve, então, o aparecimento da lei escrita. Mas, nós estamos falando aqui, Moisés, 1445 a.C., então ficou aí a lei 1.400 anos com essa lei, né, escrita, mas 2.600 anos antes, o povo já devolvia dízimo sem ter lei. Aí vem o Senhor Jesus e reafirma a importância de se devolver o dízimo, que está lá em Mateus 23. E nós vamos ver as bases aqui mais à frente. Então, nós vimos que no Antigo Testamento a Bíblia dá o respaldo para a devolução dos dízimos. E o segundo tópico, o dízimo no Novo Testamento. O dízimo tem duas finalidades que são: letra A, dever interno, que é o amor a Deus. Letra B, dever externo, amor ao próximo. O dever interno diz respeito à gratidão e ao compromisso com a manutenção da obra de Deus, concernente ao sustento dos obreiros e à manutenção dos templos. Conforme Mateus 23, Jesus disse, devolver o dízimo é um dever. Lucas 20:25, o Senhor Jesus disse, dê a César, falando da moeda, o que é de César, mas dessa moeda aí, dê a Deus o que é de Deus. Ele estava se referindo ao dízimo, com certeza absoluta em relação a isso. Ele não estava falando ali de coisas espirituais, ele estava falando da moeda. O que é de César aí, paga o imposto. E o que é de Deus? E o que era de Deus, todo mundo sabia? O dízimo. E também em Hebreus 7:8, o escritor aos Hebreus, quase 30 anos depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado, o escritor aos Hebreus escreve a carta aos Hebreus, aos cristãos que eram hebreus, e o escritor aos Hebreus revela ali que ainda naqueles dias, 30 anos depois que Jesus já tinha ressuscitado, o escritor aos Hebreus revela que os irmãos hebreus, que já eram cristãos, continuavam devolvendo o dízimo. Porque ele diz, aqui embaixo, na terra, homens mortais recebem o dízimo, mas ali em cima, aquele que vive. Então o escritor aos Hebreus dá uma revelação gigante, que 30 anos depois da ressurreição de Jesus, os cristãos ainda estavam devolvendo dízimos, e ele faz uma revelação incrível. Ele diz que homens que morriam recebiam o dízimo aqui na terra, mas que esses mesmos dízimos eram recebidos por aquele que vive lá no céu. Aleluia! É uma prática aprovada por Deus. E digo para os irmãos, se não existisse nada escrito no Novo Testamento, eu voluntariamente devolveria o dízimo sem nenhuma dificuldade. Há 20 anos que eu sirvo a Jesus, por misericórdia, isso não é aqui mérito nosso, por misericórdia do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus, graças a Deus, nunca deixei um mês sequer sem devolver o dízimo com prazer, com alegria. Graças a Deus por isso. E não tem faltado, irmãos. Então, você não tenha medo de devolver o dízimo, porque é uma prática bíblica é uma prática do povo de Deus, reforçada pela palavra de Deus, reforçada por Jesus Cristo
E temos a testificação do Espírito que o povo de Deus que ama Jesus contribui com alegria sem dificuldade nenhuma. Dever externo diz respeito à assistência que deve ser dada aos necessitados que fazem parte da comunidade cristã, principalmente os domésticos da fé, conforme Gálatas 6 e 10. A igreja deve fazer o bem a todos, dentro das suas possibilidades, atender as necessidades que estão ao seu redor, mas principalmente os domésticos da fé. Lembrando que existem os aproveitadores, tem que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que quem quer comer, trabalhe. Então as pessoas, nós temos que ter sabedoria para administrar os recursos em relação aí hoje ao mundo cheio de aproveitadores, né? Ok? Vamos para frente, o dízimo no Novo Testamento. Vamos aqui então, terceira parte. A mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? E também temos aqui o segundo tópico, o dízimo dos empresários. Então aqui nesses dois tópicos, nós temos ali no primeiro tópico 1.1, 1.2, 1.3 e no segundo tópico 2.1, 2.2. Eles se relacionam, eu fiz um slide só. Subsídio teológico. É bom lembrar que dízimo não se paga. Eu sempre estou corrigindo alguns irmãos. Vim pagar o dízimo. Não, meu querido, dízimo não se paga. Dízimo se devolve, não é nosso. O cristão deve entender que tudo é de Deus. E por isso devemos ser gratos pela vida, pela salvação e por gozar das bênçãos do Senhor. Dessa forma, devemos devolver os dízimos de forma voluntária e com amor, pois Deus ama quem dá com alegria, conforme 2 Coríntios 9 e 7. Ainda completando, slide 9, em relação à prática da entrega dos dízimos, próximos slides, você vai encontrar, pode baixar os slides e você vai ver. Em relação à prática dos dízimos, é melhor que o cristão separe o dízimo antes de pagar qualquer dívida que tenha. Essa prática faz com que Deus receba as primeiras partes da administração do salário. E com isso recompense o cristão por sua gratidão, obediência e honra prestada. Então é bom que o cristão, já antes de pagar qualquer coisa, já a primeira administração do salário seja devolver o dízimo. É uma honra que devemos dar a Deus. Deus se agrada disso. O cristão precisa saber que quem administra o uso dos dízimos são os obreiros do Senhor, por meio da igreja. Conforme Malaquias 3 e 10, tanto o Antigo Testamento pede para levar na igreja, naquela época era o templo, e o Novo Testamento, Paulo diz, 1 Coríntios 9 e 11, que eram os obreiros que recolhiam as coisas materiais ou as ofertas dos irmãos. Então, está falando dos dízimos e das ofertas. Paulo deixa claro isso em 1 Coríntios 9 e 11. Então, ele diz assim, se nós ministramos as bênçãos, as coisas espirituais, será muito recolher dos irmãos as carnais, está falando das ofertas dos dízimos. Então, se eles recolhiam, é sinal que eles administravam. Por que eu estou falando isso? Não é correto o cristão administrar seu dízimo. O dízimo, quem deve administrar são os obreiros do Senhor. Ok? Sobre o dízimo dos empresários, então, são os obreiros que recolhem os dízimos e administram. Sobre o dízimo dos empresários, esse deve ser separado de sua renda líquida. Para isso, o cristão empresário deve ter uma boa administração. Só fazer uma observação aqui para você não entender errado o tópico da lição. Quando a lição ela fala aqui, na terceira parte, no primeiro tópico, no ponto 1.2, o dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta, não está falando de tudo aquilo que você, um exemplo, você recebe o teu salário, mas é tirado lá o INSS, é tirado os impostos, e daí vai sobrar a tua renda líquida. Essa expressão aqui, renda bruta, não está falando para você calcular o dízimo, você até pode, mas se você não fizer, você não peca. Essa renda bruta aqui, a expressão é que você não deve pegar o dízimo e dar por último. Ou seja, você recebeu o teu salário, um exemplo, R$1.000. Aí fez o rancho, pagou água, pagou luz e tal, e vai dar o dízimo do que sobra. Não, você não deve dar o dízimo do que sobra. Você deve pegar a tua renda bruta, aquilo que é a tua renda líquida. Bruta mais líquida, tá? Pagou os impostos, certinho. Já tem funcionário que já o imposto é deduzido no seu salário. Por exemplo, INSS, tá? Você paga os teus direitos ali para o governo, você tira. O que sobrou?
sobrou líquido X. Aí você pega e já devolve o dízimo desse líquido bruto que sobrou, tá? Porque senão alguns irmãos vão pensar assim, meu Deus, eu nunca devolvi o dízimo do INSS, eu nunca devolvi o dízimo do imposto que já é deduzido, alguma coisa assim, e vai ficar acusado. Não é nesse sentido. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais claro aqui. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta líquida, tá? É aquilo que te sobra depois que você já deduziu na fonte lá, pagou INSS e assim por diante, ok? Então só para você entender que essa expressão aqui, renda bruta, deveria ter acrescentado aqui, renda bruta líquida. Diz respeito a você, primeiramente, antes de pagar qualquer coisa, já o líquido sobrou aqui R$1.000 líquido, essa é a renda bruta líquida. Então já tire os R$100 e leve. Porque se você tirar pro rancho água, luz, telefone, gasolina, às vezes não vai sobrar nem R$100. Aí eu vou devolver 20 pila, foi o que sobrou. Não é isso. Então, renda líquida bruta ou bruta líquida, já tire primeiramente, ok? Então vamos para frente aqui. E sobre os empresários também. O dízimo dos empresários aqui deve ser calculado com a base na renda. Então aqui fala que tem o faturamento da empresa, tem os impostos, etc e tal, a mesma coisa. Aquilo que é o salário dele, ele tem o faturamento, tem os impostos, tem os compromissos, tem os funcionários, etc e tal. O meu salário é tanto. Então o empresário vai devolver o dízimo daquele tanto. Uma vez uma aluna na teologia ali estava chorando e tal, ela, pastor, eu tenho uma empresa e me disseram que eu tenho que pegar e dar o dízimo de todo o movimento da empresa. Daí eu não consigo, pastor, eu vou quebrar, porque não vai dar. Eu disse, não, minha filha, o dízimo se dá do teu salário, da tua renda. A empresa, ela tem a administração dela e você vai fazer o teu salário daquilo que você administra. Então, pague os impostos, pague os funcionários, pague os encargos. Se tiver um caixa da empresa, mantenha aquele caixa. O teu salário é quanto? Eu estipulei que meu salário é 2.000. Então, o dízimo você vai entregar desse 2.000. Eu sei porque eu tive empresa, irmãos. Tive empresa durante anos. Eu fui microempresário aqui na minha cidade. Sempre eu estabeleci o meu salário. Meu salário é tanto. Pagava os compromissos, os impostos e tudo mais, e sempre Deus me abençoou. Nunca me puniu, nunca me castigou, nunca fiquei angustiado, triste, e sempre Deus foi prosperando. Então, sem peso na consciência. Pode fazer assim que você não está pecando. E nós chegamos ao final. Nós temos aqui o cristão precisa saber que quem administra o dízimo, são os obreiros, e o dízimo aqui dos empresários, separado da sua renda líquida. Para isso, o empresário deve ter uma boa administração, né? Se o empresário não tiver controle de tudo que entra e tudo que sai, você não vai saber nem quanto é que você ganha e você não vai ser fiel no dízimo, porque vai devolver um dízimo que não é correto, de acordo com a tua administração. Meus amados, nós chegamos ao final de mais uma lição. A conclusão diz assim: entregar o dízimo e ofertas não é obrigação, mas privilégio. Ora, Deus nos concedeu a vida, a salvação, a saúde, família, segurança, a paz, os irmãos na fé, os amigos, oportunidades, vitórias nas lutas. Reconhecer todas essas bênçãos é cultivar um coração grato. Assim, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento e o fortalecimento do reino de Deus e sua obra. Aleluia! Lição maravilhosa, domingo, esteja na igreja para aprender a lição de número 7, com certeza, explicando bem certinho esses tópicos, vocês vão ter uma grande edificação, ensinando acerca sobre os dízimos e as ofertas, e Deus vai fazer você prosperar grandemente. Deixa o teu ok, reforce esse pedido, compartilhe esse vídeo e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.